É um privilégio estar aqui para estudar a palavra de Deus na primeira quarta-feira de 2023, né? E eu trouxe uma mensagem especial para nós estudarmos hoje, né? Como é a primeira quarta-feira do ano, eu trouxe o primeiro milagre de Jesus. Vocês vão ver que é uma passagem fascinante, me tocou bastante, né? Vamos abrir a Bíblia em São João, capítulo 2. Nós vamos permanecer aberta a Bíblia e eu vou ler a mensagem. As bodas em Canaã da Galileia. Três dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 letretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora, levai ao mestre de sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre de sala provado a água transformada em vinho, não sabendo da onde vinha, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Interessante aqui, nós vamos fazer um estudo rápido, condensado aqui, mas maravilhoso, porque se nós formos estudar, é a única passagem que não está nos sinóticos, só no livro de João. Mateus, Marcos e Lucas não relatam essa história. Somente o privilegiado foi João relatar essa história. Nós temos em todo o Evangelho, no sinótico, 35 milagres registrados por Jesus. Mas a Bíblia avisa e fala que Jesus fez muitos milagres que não foram catalogados, mas esses 35 foram catalogados. No livro de João que eu li aqui, existe somente 7 milagres só, e um específico só é contado por João. Interessante. E João, no capítulo 21, fala que Jesus realmente fez muitos milagres, mas não foram registrados. O Espírito Santo catalogou somente 35. E as bodas de Canaã da Galileia parece um milagre simples, mas não é. O milagre não é a transformação de água para vinho, é uma transformação de vidas. Interessante que aqui nós vamos ver e provar que iniciou-se o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo com esse primeiro milagre. Existe na Bíblia, nos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, milagres impactantes.
esse não foi impactante. Eu reservei, tirei aqui 4 impactantes, né? Para vocês verem. Os 10 leprosos, dizem os comentaristas, né? Que ele foi impactante. O cego de nascença também, a cura do cego. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias, ele já estava apodrecido, foi impactante. Muitos creram nele. O do paralítico também. Esses 4 foram os mais impactantes. Mas esse aqui não foi um milagre de impacto. A primeira literatura do século, ela não contesta nenhum milagre de Cristo. Esse parece mais simples, mas não contesta esse milagre também. Interessante que aqui nós vamos provar aqui que Jesus mostrou a deidade dele. O que seria? Ele é Deus. Jesus é Deus. Ele participa da Trindade divina. Interessante isso, né? E ele estava aqui encarnado no mistério, né? Ele veio, se tornou homem, um pouco menor que os anjos, para viver conosco, esvaziou-se de ser Deus. E vamos aprender bastante coisas, né? Vamos aqui começar com o verso 6, que fala aqui que naquele momento Jesus, para fazer o milagre, tinha 6 talhas, e aqui resiste de 2 a 3 letretas. Interessante, o que seria 2 a 3 letretas? Joséfo, que é o historiador da época do primeiro século, fala que era de 80 a 100 litros cada talha. Vamos colocar 100 litros para fazer um número completo. 6 talhas vezes 100 litros, 600 litros de água. Ele mandou que enchesse as talhas, todas as 6 talhas. No verso 7, ele fala aqui que foi enchida com o instrumento da época, 100%. José e outros historiadores falam que foi enchida com balde, que era o instrumento da época. Isso aqui caracteriza o que? Um milagre discreto, sem sensacionalismo. Foi discreto. E a gente liga a televisão hoje, eu gosto de ver testemunhos, né? Eu, quando fazia plantão no hospital, ficava 24 horas, eu assistia muito testemunho. E quando eles vão falar sobre o milagre, eles fazem um alarido violento, né? O indivíduo, às vezes, tinha uma dificuldade de andar, eles fazem a cura e o indivíduo sai capengando, mas sai andando. E ele, quando o indivíduo correr, o indivíduo não consegue correr direito, e ele denota aquilo como um milagre, mas faz um sensacional. E aqui, Cristo não fez. Olha só como é diferente dos milagres feitos por Jesus Cristo. No verso 8 e verso 9, ele, depois que transformou, ele mandou levar o especialista, que era o mestre de sala. Leva o especialista para que ele prove antes de dar para os convidados. Interessante que o especialista provou o vinho, segundo aqui o relato do verso 8 e verso 9, vocês vão ler em casa e acompanhar em casa, mas mantenha a Bíblia aberta. Ele falou assim, é uma estratégia do noivo. Esse noivo, ele mantém o bom vinho até o final. A lógica, a tradição judaica era dar o excelente vinho no início e depois no finalzinho. Todo mundo já bebeu, comeu, todo mundo já está farto, dá o vinho de péssima qualidade, um vinho mais barato, para ficar mais acessível o casamento, não ficar muito custoso. Aí o mestre fala assim, que estratégia que o noivo elogiou o noivo. Você mantém o vinho até o final. Ele achou que era uma estratégia do noivo, mas isso aí foi uma estratégia de Jesus, para mostrar que esse milagre era um milagre de transformação de vida, porque os discípulos estavam ali e presenciaram, e eles creram realmente que Jesus era o Filho de Deus enviado. Amém, né? Amém, Francisco?
Obrigado aí pela mensagem, Francisco. Interessante. Os impactantes que eu li, os 4 impactantes, nós vimos ali os 10 leprosos. Nós vimos que eles foram curados da lepra. Só um voltou e agradeceu, 9 agradeceram. Mas a gente sabe que eles morreram, eles foram curados, tiveram uma vida e praticamente morreram de doença, de velhice, mas morreram. Não está catalogado que eles foram ressuscitados, não, morreram, mas foi um milagre de impacto. O cego de nascença, ele foi curado da cegueira, mas posteriormente ele morreu também. Ele desceu à sepultura, está lá aguardando. Se ele foi fiel, na primeira ressurreição ele vai ressuscitar. Amém, né? Lázaro foi ressuscitado. Não tem nada escrito na Bíblia que houve uma ressurreição especial por Lázaro. Ele foi ressuscitado por Jesus, 4 dias que estava apodrecido, viveu, serviu a Jesus e provavelmente morreu de velhice, de doença, lá na frente. Não tem nada registrado que houve uma ressurreição especial para ele. O paralítico, mesma coisa. Então você vê os milagres impactantes ao tempo descer a sepultura. E nesse milagre especial aqui, ele mostra, tanto no Velho como no Novo Testamento, Jesus mostrando a glória dele, o poder e sua majestade. Por quê? O próprio Deus, quando Jesus foi batizado, ele foi ungido do Espírito Santo. E Isaías fala que ele foi ungido do Espírito Santo para curar as pessoas. A obra médico-missionária de Jesus foi maior do que a pregação, do que o ensino. Ele curou muitas pessoas. Mais tarde vocês vão lá, Marcos 1, 32, Mateus 8, 16, Lucas 6, 17, Lucas 4, 40. Relata que Jesus fez muitos milagres, que a vida dele foi uma vida que ele curava todas as pessoas que vinham a ele. Está farto de milagres, né? E a primeira lição dessa história tem muitas lições. Eu tirei 4 lições só, mas tem muitas lições desses 11 versículos do capítulo 2 de João. Ele fala o quê? Que o casamento é uma instituição divina. Jesus assinou ali o livro de casamento nas bodas de Caná. O casamento é divino e nós devemos seguir as ordens de Jesus. O casamento foi ali caracterizado como uma ordem de Jesus. Interessante, né? E ele transformou ali não só a água em vinho, mas transformou as pessoas. Os discípulos creram nele, confirmaram a sua fé. Interessante, né? E a mãe de Jesus não mandou nele, não. Ela obedeceu a ele. Ela falou para todos os presentes: façam o que ele disser. Então nós vamos fazer um negócio. Se vocês esquecerem tudo que eu falei aqui, vocês vão decorar o capítulo 2, o versículo 5. Eu vou ler aqui para vocês decorarem. Se vocês mentalizar isso, a mensagem já foi condensada aqui, foi centralizada aqui. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que Jesus disser. Esse aí é a senha, a nossa senha, fazer tudo o que Jesus disser. O primeiro milagre. Tem algumas coisas na internet aí, fazendo até observações, mas eles não conhecem a profundeza das palavras de Deus. Esse foi um milagre simples? Não, foi um milagre complexo. Por quê? Porque deu ali o princípio aos sinais de Jesus. Iniciou-se o ministério de Jesus num
casamento, na tradição judaica, um casamento, eu vou mostrar a vocês o requisito do casamento. Ali era uma vila na região da Galileia, uma pequena vila, 10 a 12 quilômetros de distância, viu? Ao norte de Nazaré, como se fosse aqui a nossa central. E esse milagre foi feito lá em Penedo. As pessoas de Resende estavam lá presentes, em Nazaré, estavam muita gente ali presente. E interessante que o casamento na tradição judaica, ele é um casamento especial, né? O máximo um ano de noivado. Aí, para quem quer casar, tá? Começa a namorar um ano de noivado e casa logo, hein? Esse aqui é a experiência judaica, né? E a festa era uma festa que durava de 1 a 2 semanas, no mínimo 10 dias, mas chegava a 14 dias de festa, com muita comida, né? Muito suco de uva natural. O vinho aqui era sem fermento. E a alegria e prosperidade aqui se denotava o que? Na comida e na bebida principalmente, né? Faltar o vinho era uma tragédia. Cabia até uma ação judicial dos pais para anular o casamento daquele indivíduo que não tivesse condição de proporcionar 14 dias de festa. Se ele não tivesse economias para proporcionar 14 dias de festa, ele não tinha condição de manter a filha pós-casamento. Eles pensavam assim: olha como o judeu pensa certo. Vai casar com duro, não, sem condição de manter uma festa? Vai a minha filha passar fome e depois vai trazer de volta e eu vou ter que sustentá-la. Então cabia até uma ação judicial para anular o casamento. E interessante ali, eu já falei que estavam os discípulos de Jesus, mas vamos especificar aqui. O texto aqui é riquíssimo. 5 só. 5 discípulos: João, André, Filipe, Pedro e Natanael. Olha, só os 5. Por quê? Vamos ver. A matriarca também da clã estava ali presente. Quem era a matriarca? Maria, mãe de Jesus, estava presente ali. Interessante, né? Esse milagre, olha só como é específico, né? Natanael estava presente no milagre, e esse Natanael, 3 dias antes, foi abordado por Filipe e falou sobre Jesus. E ele fez aqui um debochezinho, né? Sai alguma coisa boa de Nazaré? Porventura? Porque ele era da Galileia, ele era de Canaã da Galileia. Aí Filipe não respondeu nada, falou: vem aqui e vê, vem, vamos lá, vê o mestre. Aí foi lá apresentar ele. Quando Jesus olhou nele e falou assim: eu te vi debaixo da figueira, esse é um profeta. Ele ficou assustado, e Jesus falou assim: bem-aventurado aqueles que não veem, nós, bem-aventurado, porque você viu agora que eu falei e você está crendo em mim. Nós somos bem-aventurados porque nós estivemos lá presente e cremos na palavra de Deus, amém? 3 dias depois sucedeu aqui esse milagre nas bodas de Canaã. E quem estava lá? Natanael, confirmando o discipulado. Esses 5 ficaram firmes em Jesus, viram a deidade de Jesus. E Maria tomou uma atitude. Mãe, viu o vinho acabar, pensou na tragédia, era um ambiente familiar. Por quê? Porque Maria foi convidada, Jesus foi convidado, todos os discípulos foram convidados, os 5. Então, provavelmente, eu, quando faço uma festa particular, eu seleciono os amigos. Eu não vou chamar a pessoa que eu não conheço. E quando eu chamo uma família inteira, denoto o quê? Um parentesco. Eu tenho um parentesco, eu chamo para poder não dar um constrangimento. Provavelmente família.
de Maria nesse casamento. Ele é mencionado, os 5 discípulos foram mencionados, e o diálogo no verso 3 e no verso 4, olha como é rico o texto. Por isso que a palavra de Deus temos que orar, estudar, meditar e aprender, porque são palavras milenares de Deus, de Cristo Jesus. Por que está aqui? Milhares de milagres ele fez, só 35 registrados, só esse registrado no livro de João. Qual é o objetivo? Transformar vidas, afirmar nossa fé. Acabou o vinho, Jesus falou para o filho. Ela era mãe, coração de mãe, e Jesus já estava começando o ministério dele, de Salvador, saindo já daquela fase de filho humano, passando o Salvador da humanidade. Ainda não é chegado minha hora. Jesus falou: mulher, que eu tenho contigo. E na internet eu estava pesquisando, tanta coisa falam, sem conhecimento, né? Mulher não é uma palavra desrespeitosa, não, gente. Isso aqui era o normal da época. Eu vou provar a vocês que é o normal da época, nem na palavra de Deus. Mulher, que eu tenho contigo. 2 meses eles não se viam. Maria não viu o filho, nem o filho via a mãe. Por quê? 40 dias lá no deserto da tentação. E um intervalo de 15 a 20 dias para acontecer o relato aqui de João 2, de 1 a 12. 2 meses sem se ver. E os evangelhos só registram 4 só encontros de Jesus com Maria. O sentimento, o afeto materno daquela mãe carinhosa, amorosa com ele, está relatado em Lucas 2,7, João 2,3, Marcos 3,31, João 19,26. Todos os relatos aqui mostram esse sentimento, esse afastamento. Se quiserem, depois eu dou a passagem para vocês estudarem em casa. E o diálogo aqui no verso 3 de João 2, Maria falou: não tem mais vinho, eles não têm mais vinho. Ela foi apresentar a Jesus a solução. Solução quem é? Jesus. Trouxemos nossos pedidos aqui no altar do Senhor. Quem é a solução? Quem é? Jesus, gente. Leve seus pedidos a Jesus, porque Ele vai resolver melhor do que você pediu. A solução de Jesus vai ser a melhor. Sempre foi a melhor. Esse seria sempre o modelo da oração e o modelo de petição. Todos. Ele sabe o que é melhor. Vamos fixar depois João 2, verso 5. A mensagem, a tônica do Evangelho aqui. O Senhor sabe o que é melhor. Devemos obedecê-lo. Maria conviveu com Jesus, criou ele, ensinou ele nas palavras, ensinou ele o Pentateuco, o Torá, toda a palavra de Deus, ensinou ele o Evangelho, mostrou, foi a primeira professora de Jesus. 30 anos convivendo com Jesus e não tinha visto nada que fosse impactante. Aquele ali era o momento. Seria um grande milagre. E o verso 4, mulher, que eu tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. É um tom diferente. Lá na internet, os críticos não conhecem a Bíblia, falam muita asneira. É um tom diferente. Até os críticos bíblicos falam que é um tom diferente, mas jamais desrespeitoso, porque era costume da época. Temos 12 passagens, eu trouxe 4. Falando aqui, Madalena, quando viu Jesus ressuscitar, Jesus falou assim: mulher, não me toque, eu não subi ao altar. Mulher. O tom da época era usado. Hoje não se usa, né? No Nordeste fala muitas vezes mulher, esse tom assim mais. Eu já ouço lá quando eu estou no Nordeste.
a mulher adúltera também. Mulher, vá e não peques mais. Na cruz do Calvário, o que aconteceu? Mulher para Maria, eis aí o teu filho. Quem é? O jovem João. João, eis aí a tua mãe, dando a mãe dele aos cuidados de João. Esse João aqui, esse jovenzinho João aqui, que deixou relatada essa mensagem maravilhosa. E ponto final. Aí vocês vão abrir lá, vão ver tanta coisa doida, mas segundo a Bíblia, ponto final. Início do ministério de Jesus. Começava o ministério de Jesus ali, naquele momento. E a reação de Maria, qual foi? A reação dela. Vocês vão decorar 2,5, hein? Quando perguntarem, vocês têm um verso para decorar? Tem, 2,5. 2,5, vamos lá. Fazei tudo o que ele vos disser. Bacana, né? Eu gosto de passear bastante, andar pelo Brasil. Eu já conheci alguns países fora, né? Aqui na América do Sul e na Europa eu conhecia. E eu estava em viagem, vim de Portugal, passei em Santiago de Compostela, na Espanha, e eles estavam fazendo lá a romaria, né? Para receber o diploma, né? E nós estávamos de carro, eu vou lá ver. Aí você vai ver, fica entusiasmado, todo mundo vendo, tipo aqui no Aparecido, o pessoal lá com aquela roupa, com o chinelo aberto de Jesus, né, com a sandália, né? Aí eu fui lá e entrei pelo lado assim, indevidamente, sem conhecer o sistema, né? Aí o bispo perguntou para mim se eu era mariano. Não. Para outra fila. Porque aí era para pegar o diploma. E eu quase peguei o diploma sem saber, né? Mas se eu tivesse conhecido isso aqui, ele perguntou se eu fosse mariano, eu também sou sim, sabe por quê? Porque Maria falou aqui, fazei tudo que Jesus disser. Conselho de Maria. Então nós estamos criando também. Vamos fazer tudo que Jesus disser. Interessante? Olha, tem muita, é rico. Nós não vamos ler o texto todo, porque não dá tempo, o tempo é curto. Mateus 12, 46 a 50. Jesus foi abordado pelos discípulos e falou: tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E Jesus estava já no ministério dele. Jesus falou assim: minha mãe e meu irmão é todos aqueles que fazem o quê? A vontade do Pai, Deus que está no céu. Então nós somos irmãos de Jesus. Somos de Jesus. Mostrando ali o ministério dele. O sermão da história. Verso 5 do capítulo 2. Esse eu vou decorar, nunca mais vou esquecer. Fazei tudo o que ele vos disser. Interessante, né? 4 relatos. É tanta informação maravilhosa num texto pequeno. 4 relatos. João 8 fala: vá e não fazes mais, não peques mais. Foi falado para mulher adulta. Vá e não peques mais. Olha os conselhos de Jesus. Os pecados lá não perdoaram. Está perdoado. Agora vai e não faça mais. João 9,35. Crê tu no Filho de Deus? Ele falou para quem isso? Crê tu no Filho de Deus? No cego. E o cego quem é? Esse aqui que está falando contigo. Eu creio em ti. Olha que mensagem maravilhosa, né? João 11,25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Na questão de quem? De Lázaro. Mensagem para a gente hoje. Viva, né? João 12,50. Os mandamentos de Deus são a vida eterna.
Interessante, né? Como é que pode, né? Aquele discípulo, ele envolveu os outros 4 e eles creram na onisciência, onipresença, onipotência de Deus, de Jesus encarnado. Consideraram Jesus como Deus em carne, com a presença de Natanael ali, 3 dias antes e 3 dias depois. Interessante para a gente fechar a mensagem. A mensagem não fecha fácil, não. Essa mensagem aqui tem mensagem dessa para a gente falar uma vigília aqui. Os 3 grandes elementos que eu colhi aqui nessa mensagem: o vinho velho que acabou, a água que foi enchida as talhas, e o vinho novo que foi produzido. Jesus produziu ou não produziu um vinho novo? O vinho velho. Sabe qual é o vinho velho, irmãos? É o vinho que o mundo dá. A cervejinha 0,5 de teor alcoólico, lá fora no exterior já pode beber 3 quantidades, ou 3 cálices, ou 3 copinhos de cerveja, que dá para passar pelo bafômetro. Aqui não, aqui é 0, por enquanto. Mas já está uma tolerância melhorzinha lá fora. Aqui, graças a Deus, não. Esse é o vinho velho. Eu já falei aqui uma vez, numa pregação, e eu trabalhei numa instituição do Exército que cuidava de pessoas, um centro de recuperação, pessoas que usufruíam, né, no caso de bebidas alcoólicas, no caso as lícitas e as ilícitas, tanto bebidas alcoólicas como drogas, né? O nosso irmão Lima aqui, Major, foi meu chefe lá, e trabalhou bastante tempo lá, né, cuidando do pessoal na área de saúde. Ele era meu chefe, era o Major, chefe do Departamento de Saúde, e eu já falei essa história, eu acho linda. O Major, ele começou a usufruir cerveja, né, 05, tá, começou a beber, e ele aposentou como coronel. Ele fez a parte da computação toda da parte leste lá, de Brasília, e ele internou-se lá. E ele conversava muito comigo, bastante comigo, e eu batia muito papo com ele, e ele falou, eu perguntei, mas como é que começou? A gente levava o pessoal para o AA, para o MA, acompanhava, né, os militares, e eu entrei na intimidade. Como é que foi? Eu disse, olha, comecei com uma cervejinha, não faz mal não, cervejinha, por 2, 3, 4, 5, e só em latinha, disse que era uma quantidade imensa de lata, que eu voava toda semana lá para os catadores de lata. E hoje eu já tive 3 recaídas, já perdi minha família, estou tutelado, sem dinheiro, sem família, numa situação, já voltei 3 vezes aqui para essa instituição. Começou com a cervejinha 0,5, que dizem que não faz mal. Sai dessa, uma furada. Águas postas em talhas. A água incolor, sem cor. Inodora, sem cheiro. Insípida, sem gosto. O cristão que anda segundo o mundo, sem prática, sem boas práticas, sem frutos, sem cor, sem gosto e sem cheiro. Segundo a palavra de Deus, João 2. E o vinho novo é o contrário. Ele tem cor, tem gosto e tem cheiro. É a transformação da nossa vida. Você era, hoje você é outra pessoa em Cristo Jesus. Temos essa história e temos outra história dentro dessa história, apontando esse milagre como um milagre de transformação de vida e não de transformação de água para vinho. Nós vemos lá a água no Velho Testamento. Moisés, quando transformou a água em sangue, ele demonstrou o juízo de Deus, não foi? E
Jesus transformou a água em vinho, mostrando a graça salvadora de Jesus Cristo. A história da redenção está contada no capítulo 2, tão simples. Se desatento ler, não vai descobrir história nenhuma. A história da redenção, da salvação, está contada aqui, no capítulo 2. As ceias das bodas do Cordeiro. A primeira festa foi essa, capítulo 2. E a segunda vai ser onde? Na eternidade com Jesus. Apocalipse 19, verso 9, escrito pelo mesmo João, já velhinho, quase com 100 anos de idade. 40 anos depois que Jesus morreu. Ele escreveu sobre as ceias das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, verso 9. Hoje, se nós aceitarmos essa primeira festa, vamos estar inseridos no chamado de Jesus. E se nós quisermos sucesso, todos querem sucesso na vida, não querem? Eu quero. Plenitude de felicidade, quem não quer? Uma vida familiar harmônica, quem não quer? Eu quero. Uma vida financeira que não precise pedir dinheiro para o banco e nem para os amigos. Quem não quer? Eu quero. Uma vida amorosa, boa, familiar. Quem não quer? Eu quero. Se nós quisermos ter sucesso em todas essas áreas, vamos praticar aqui, decorar aqui e praticar. João 2,5. O que fala aqui? Fazer tudo que ele nos disser. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada irmão, em nome de Jesus. Amém.